Vamos falar um pouquinho a respeito dos votos do ex-presidente Lula. Lula tem 25,6 milhões de votos, a mais do que Haddad em 2018. Bolsonaro ganha 1,7 milhão de votos. Com o resultado, o ex-presidente teve o melhor desempenho da história de um candidato em primeiro turno. Bolsonaro teve o segundo melhor resultado. Ou seja, gente, na comparação histórica, Lula teve mais votos do que suas eleições nos anos 80, final dos anos 80 e 90 e também nos anos 2000, quando ele venceu duas eleições seguidas e elegeu sua sucessora Dilma Rousseff. Vamos para essa nota aqui do Vitor Farias, lá do G1. Olha lá, Lula e Bolsonaro. O número de votos obtidos pelo ex-presidente Lula na eleição deste domingo foi insuficiente para ganhar a disputa no primeiro turno, mas o petista teve o melhor desempenho da história de um candidato de primeiro turno. Foram mais de 57 milhões de votos. Jair Bolsonaro, do PL, teve o segundo melhor desempenho da história para um primeiro turno, com mais de 51 milhões de votos. Tem o gráfico abaixo com as maiores votações registradas no Brasil por um candidato presidente na história, e a gente consegue ver aqui, ó, Lula 2022, Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2018, que teve a maior votação da história do primeiro turno, Dilma em 2010 e o Lula em 2006. Agora o Lula bateu 57 milhões de votos, o Bolsonaro em 2022 teve 51 milhões de votos, o Bolsonaro em 2020 teve 51 milhões de votos, foi contra o Lula. O Bolsonaro em 2018 teve 49 milhões de votos. Tivemos Dilma com 47 milhões de votos em 2010 e Lula em 2006 com 46 milhões de votos. Em relação a 2018, quando o candidato do PT era Fernando Haddad, Lula aumentou os votos do partido em mais de 25 milhões. O ex-ministro da Educação, que tenta se eleger governador por São Paulo, teve 31,3 milhões de votos na eleição passada, ante 57 milhões de Lula neste ano. Já o presidente Jair Bolsonaro teve um desempenho melhor do que o de 2018, aumentou sua votação em 1,7 milhão de votos e teve 49,3 milhões em 2018 e 51 milhões neste ano. Com isso, registrou a segunda maior votação em um primeiro turno na história. É muito importante a gente saber, gente, esses comparativos de votação, até para a gente não desanimar. É claro, o bolsonarismo ele provocou um susto na gente. A gente está no momento de sim lamber as feridas. Perdemos em primeiro turno em Minas Gerais, perdemos em primeiro turno no Rio de Janeiro. São colégios eleitorais importantes e mesmo assim a gente ainda tem o que comemorar. Obrigado, Sandra Araújo, já mandou aqui um pingo para contribuir com a nossa live. As nossas lives nesta semana terão aí a meta de R$100. Se vocês conseguirem, se a gente chegar em 50, eu já agradeço muito a ajuda de vocês, gente, para a gente fortalecer a Folha Democrata. É começo de canal. Ontem a gente estava com o apoio do Carlito Neto lá do canal O Historiador, mas hoje a gente já está voando solo e fazendo aqui o nosso giro de notícias, que esse é um canal de lives, de notícias, de análises, em que a gente vai fazer a seleção das melhores notícias, vamos também trazer pessoas importantes, o programa Uma Hora de Política a gente vai fazer aqui nesse canal, nesse jornal que a gente está criando. Ontem lemos um manifesto da Folha Democrata, em que a gente defende a democracia acima de todos os valores, um jornalismo sério, investigativo, opinativo, de qualidade para todo mundo que nos acompanha por aqui. Vamos aqui seguindo com a leitura dessa notícia que é muito importante. A votação ocorre em meio a uma diminuição de votos brancos e nulos que atingiu neste ano o menor percentual desde 1994, 4,41%. A abstenção, por sua vez, foi de 20,3% do total, o maior percentual desde 98. Foi mais de 30 milhões de pessoas que se absteram de votar, gente. Se algum desses milhões migrar para Lula, a gente consegue liquidar a fatura no segundo turno. Por isso que é muito importante localizar essa eleição como uma eleição da democracia contra a barbárie, conversar com as periferias, conversar com os mais pobres, tentar conversar com aquele voto bolsonarista mais tímido, com aquele voto bolsonarista mais envergonhado,
com dados, com informações, sem ego, com humildade. A esquerda precisa ter uma comunicação humilde, a esquerda precisa ter uma comunicação que realmente entenda os valores de tudo o que ela prega. Essa daqui é a notícia da votação do Lula. Vamos então para outras informações. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente. Estamos aqui no G1. Temos aqui também as votações pelos estados, a votação expressiva do PL, jornais internacionais criticando justamente o desempenho muito grande do Bolsonaro, a vitória na Bahia, que foi algo inesperado, o pessoal esperava que talvez o ACM Neto fosse vencer. Bolsonaro teve só um voto em Cuba. A gente está realmente aqui acompanhando e é muito importante. Vamos ver aqui também como é que foi o discurso do Lula. O Lula disse que é só uma prorrogação até o segundo turno das eleições. Vamos ouvir um pouquinho do ex-presidente. Na entrevista coletiva, eu disse para vocês que toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno. Mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa, e que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe? Para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Esse foi Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Um discurso muito importante, discurso para cima. O Lula é um cara que realmente sabe fazer campanha. Agradecer aqui a nossa querida Luiz Matos mandou aqui. Sabíamos que não ia ser fácil, vamos que vamos. É isso aí. A mentalidade tem que ser essa, assim como a Folha Democrata está surgindo hoje. A gente vai começar a fazer esse jornal aqui pela manhã, teremos site, teremos muita coisa aqui a fazer com vocês e a gente conta com o apoio dessa comunidade maravilhosa para a gente justamente sustentar o canal. O canal já tem 26 mil inscritos. Estamos agora nessa live com 17 likes só, gente. Vamos bater 50, que é importante para aumentar a nossa audiência.